aí, foram bons estudos? Esse vídeo complementa o vídeo anterior, também de perguntas e respostas, sobre diversidade de expressões do ser. Se você não viu o nosso vídeo sobre a temática, corre lá que ainda dá tempo. A gente vai continuar aqui com a nossa próxima pergunta, né? E é uma pergunta também muito interessante que nos foi feita e que ela diz assim: Marcos, a homossexualidade é algo errado ou uma doença? É uma expiação? E aí? E aí, né? Lá vai a gente presa a essa ideia de novo de errado e de certo, né? E essa pergunta muitas pessoas se fazem, né, também no movimento espírita, na sociedade. A da expiação é mais do movimento espírita, né? Mas ela reflete aí uma perspectiva um pouco ali de preconceito que a gente traz, né? Das questões religiosas, do passado, dessa encarnação, das outras, né? De homossexualidade como pecado, de homossexualidade como uma patologia, porque a ciência considerava uma patologia, porque não tinha conhecimento, né, sobre essa perspectiva. E a gente não pergunta, né, não se pergunta assim, por que se a heterossexualidade é algo errado, né? A gente não se pergunta isso. Ou se é uma doença, a gente não pergunta. Se é uma expiação, se é uma expiação, né? A heterossexualidade. Por que a gente não pergunta? Só pergunta da homossexualidade. Porque a gente traz essa perspectiva, né? Exatamente. Em relação a se é uma expiação, também a gente liga uma coisa a outra. A gente acha que é errado, que é alguma coisa pecaminosa, a homossexualidade. Então é porque a pessoa fez algo de errado no passado, por isso que ela está passando por isso agora. A expiação, né? Sendo o novo pecado, né? Sempre a expiação é uma forma de a gente julgar, dizer, não, a pessoa está passando por isso porque é uma expiação. A gente tem esse olhar de julgamento, né? Mas por que a gente não pergunta isso sobre a heterossexualidade? E a gente pode fazer melhor. A gente pode perguntar, por que a homossexualidade seria algo errado? Por quê? Vamos pensar? Me traga argumentos, né? Que sustentem essa ideia. Por quê? Porque se a gente for tentar explicar, a gente não vai encontrar na doutrina espírita nem na ciência, né, perspectivas que tragam essa. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente vai ver já, né, o que a doutrina espírita e a ciência traz pra gente. Né? Geralmente, quando a gente vai tentar responder, a gente vai falar de opiniões pessoais, né, e crenças que a gente traz para tentar dizer que é errado. Mas vamos lá. Olha só o que Joana vai falar pra gente no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no capítulo 8. Psicografia de Divaldo, né? Ela vai dizer, o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade. Ela vai dizer também, constatado que a homossexualidade não tem natureza patológica, nem é impositivo neuronal, conforme os estudos de nobres neurocientistas da atualidade, reconhecida a tese pela Organização Mundial de Saúde. Olha só, gente. Então, Joana já vai trazer aqui para a gente a referência da ciência, né, da Organização Mundial de Saúde, a perspectiva dos estudos da psicologia. Então, olha, nem é distúrbio, nem é desequilíbrio da personalidade. Então, veja, se não é desequilíbrio, não é promiscuidade, porque muita gente faz essa conexão com promiscuidade. Promiscuidade é você usar mal as suas energias sexuais. E seja você hétero, homossexual, bissexual, ou qualquer outra orientação, você pode usar mal suas energias sexuais, ou pode usar bem, né? Então, promiscuidade não está relacionada à orientação sexual, mas como uma questão moral, né, de uso das suas energias. Exato. Primeira parte da pergunta já foi, né? Então, é uma doença ou distúrbio? Não. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, em 1990, já falou, né? Já tirou a homossexualidade do rol das doenças, né, da CID, Classificação Internacional de Doenças. Então, no CID-10, a homossexualidade já não é mais doença. Os novos estudos mostram isso, né, desenvolvidos pela ciência. E também, em 2018, foi feita uma proposta para um novo CID-11, que foi aprovado em 2019, e a transgeneridade deixou de ser considerada uma patologia, né, recentemente, né, faz pouco tempo. Então, os novos estudos aí que vêm sendo desenvolvidos já identificaram que a transgeneridade é uma condição de saúde, né, uma incongruência de gênero.
E como Lu falou, nem todas as pessoas têm uma disforia de gênero. O que permanece como alteração é a disforia, né? Que aí é aquele que a gente falou, né? Que é realmente esse adoecimento pela incongruência. A gente tem o DSM também, que traz perspectivas em relação à disforia de gênero, né? Enfim, então, a homossexualidade, né, segundo a própria Joana e a Organização Mundial de Saúde e as outras fontes, né, que a gente citou da ciência, já não consideram mais a heterossexualidade ou a homossexualidade uma doença, né? Segunda parte da pergunta agora. E assim, não é algo errado, né? Também Joana já trouxe isso pra gente. É muito mais um preconceito nosso. Exato. E a perspectiva da expiação. Será que a expiação, você ter a orientação homossexual, né, nessa encarnação, por exemplo? Bem, André Luiz vai dizer pra gente, no livro Sexo e Destino, no capítulo 9, ele traz um relato. Ele diz assim, que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas. Eles usavam, na época, na ciência, esse nome, condição inversiva, para se referir à homossexualidade. Né? E aí ele fala assim, inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Olha só, então tem duas perspectivas, né? Ou expiação, que é uma possibilidade, sim, ou em obediência a tarefas específicas. Tem as duas possibilidades. E Joana também vem dizer isso pra gente no livro Encontro com a Paz e a Saúde, capítulo 8, quando ela diz que o espírito vai passando pelas polaridades, né, reencarnando como homem, né, como mulher, e aí de uma mudança dessas, de uma reencarnação como homem, por exemplo, para uma feminina, há a possibilidade, né, há possibilidade de o espírito trazer essas marcas, né, ela chama de arquétipos, da existência anterior, que se fixam na constituição da reencarnação atual e trazendo a perspectiva da homossexualidade. E ela vai dizer também para a gente duas possibilidades do porquê. Lembrando que não necessariamente só existe essa possibilidade, né, de ter vindo de uma reencarnação para outra. Sempre é de acordo com a necessidade do espírito, né, que está reencarnando. Então tem várias perspectivas de causas, né, possibilidades. Mas, de forma geral, em relação a ser a expiação ou não, ela vai dizer para a gente assim, essa perspectiva não tem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, como pretendem alguns estudiosos. Olha só. Sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva. Mas ela também dá outra possibilidade. Ela diz assim, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados. Né? E aí vivenciando o espírito novas experiências iluminativas. Então veja que Joana também traz as duas perspectivas. A questão é que a gente, com o nosso julgamento de preconceito, né, preconceituoso, que vai dizer assim, é uma expiação, sempre uma expiação. Fez alguma coisa de errado no passado, né? Então, esse é o nosso pensamento, muitas vezes, né, de muitas pessoas no movimento espírita, né, que tem acesso a essa compreensão da reencarnação. Então, o pecado, como o Lu falou, né, do espírita é a expiação. Então, tá expiando. A gente só mudou o nome, né? É igual, mudou só o inferno de nome e a gente é umbral, né? Mas quer trazer as mesmas características, quando não é assim. Veja que coisa, né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima, porque essa pergunta ela foi desdobrada em duas partes, né? Na verdade, a gente já viu aí a anterior, quando a gente elucidou sobre a questão de ser, né, errado, ou ser uma doença e se é uma expiação, mas ela tem um segundo apontamento que é em relação a essa ideia de escolha, né? E aí o que é que a gente pode dizer, Marquinhos, sobre essa ideia de escolha? A pessoa escolhe ser homossexual? Então, gente, vamos lá. Para quem é espírita, sabe da reencarnação, a gente tem como refletir sobre essa pergunta em duas perspectivas. Antes da encarnação e depois de reencarnar do espírito. Porque antes da reencarnação, a gente sabe que tem um planejamento espiritual, como a gente comentou, né, que o espírito pode escolher, quando tem condições, as provas, né, que vai passar. E assim como a perspectiva da transgeneridade, que é algo importante na vida de todo mundo, né, que for escolher essa perspectiva, a orientação sexual também, né?
Com certeza. Seja heterossexual, homossexual, ou assexual ou outra, a orientação é algo importante da nossa vida. Direciona muitas coisas na nossa vida. Muito provavelmente faz parte do planejamento espiritual, né, de cada um. E aí, essa escolha pode ser feita no planejamento reencarnatório, né, antes de reencarnar. Só que quando o espírito vai reencarnar, tendo essa perspectiva no planejamento da orientação, por exemplo, homossexual, diz, né, os espíritos, Joana fala isso pra gente, nesse livro também, Encontro com a Paz e a Saúde, que se encontra geneticamente assinalando alguns neurônios, né, de forma que a produção de hormônios seja compatível com as heranças espirituais do passado. Né, quando ela vai falar sobre a homossexualidade, ela fala isso pra gente, né, que tem a ver com a nossa herança, que o espírito, então, vai imprimir ali no perispírito e desenvolver seu corpo de acordo com essas necessidades. E desenvolver, então, a orientação homossexual, se for necessário para o seu aprendizado. Uhum. E aí, nesse processo, o espírito reencarna, trazendo essa perspectiva da homossexualidade. Né? A gente não está generalizando, dizendo que sempre vai ser assim, mais uma vez, esse cuidado. Né? Mas é uma possibilidade. E aí, tendo o espírito reencarnado com essa perspectiva, e na fase ali da adolescência, quando começa a sentir os desejos, e perceber que você está num corpo masculino e sente atração por pessoas, né? Você está no corpo masculino, se sente homem, né? Que é importante saber como você se sente. Então, eu me sinto homem e eu me atraio por pessoas também do gênero masculino. Então, a minha orientação é homossexual. Né? E aí será que a gente pode escolher? Então, agora a minha orientação é homossexual, mas agora eu quero que ela seja heterossexual, por exemplo. Então, assexual. Tem como escolher? Pensem aí com vocês. Se observem, se analisem. Vocês sentem esse desejo intimamente. De repente, você pode escolher o que você deseja sentir? Será que isso é possível? Tendo trazido essa estrutura de formação, né, possivelmente, do seu planejamento espiritual, dessa orientação. E aí, vamos ver aqui o que a Associação Americana de Psicologia fala pra gente, né, no manual de publicação dela. Esse manual é de 2020. Ela vai dizer assim, ó, que a orientação em si, a orientação sexual em si, não é uma escolha. Né? E ela diz até para a gente ter cuidado com os termos que a gente utiliza, né? Para usar o termo orientação sexual em vez de preferência sexual. Também, opção, às vezes, a gente fala opção, escolha, né? Uhum. Ou escolha sexual, opção sexual. Não é indicado, porque não é uma escolha. E a Organização Mundial de Saúde vai dizer para a gente que o comportamento sexual, já vi outro termo aí, ó, o comportamento sexual, nem sempre é determinado pela orientação sexual. Como assim, né? Comportamento sexual nem sempre é determinado pela orientação. É mais ou menos assim. A minha orientação é homossexual, certo? Mas aí a sociedade, ela, com toda essa opressão, esse preconceito, violência, desrespeito, né, que nos aflige as pessoas com essa orientação, com as orientações diferentes da hétero, né, eu sendo homossexual, eu posso escolher ter um relacionamento, me casar, inclusive, com uma pessoa do gênero oposto e ter um relacionamento heterossexual. Mesmo eu não tendo prazer nessa relação, eu me sentir atraído por homens, né, gênero masculino, atraído por homens, então homossexual, a orientação. Eu não me sinto atraído por mulheres, mas eu tenho uma relação, eu tenho um comportamento, ações de relacionamento sexual, heterossexual. Mudou a minha orientação? Não, né? Então eu posso ter a minha orientação, que não muda de uma hora para outra, assim de repente, porque é aquilo que eu sinto, mas ter comportamentos diferentes, né? Em outras perspectivas. Também acontece de eu ter uma orientação hétero, e por influência dos amigos, no grupo social, tem muitos amigos que têm orientação homossexual, e eu querer ver como é que é experimentar, né, como as pessoas falam, saber como é ter uma relação homossexual, e aí eu tenho um comportamento homossexual, mas ainda continuo me sentindo atraído por pessoas do sexo oposto, heterossexual.
Então eu tenho comportamentos homossexuais, mas não sinto prazer nesses relacionamentos, e aí continuo tendo a minha orientação heterossexual, apesar do comportamento. Então vejam, a orientação não se escolhe, mas o comportamento, as ações, você pode escolher. Né? Exatamente. Por isso que é tão importante, né, já seguindo a preocupação do próprio Kardec, de a gente ter um termo adequado para cada conceito, né? Para que a gente não vá alimentando essa confusão que acontece ainda, infelizmente, entre esses entendimentos, né, do que é a orientação e do que é o comportamento. Isso. E tão presente para a juventude, né, ainda mais em relação a essas pressões sexuais, a essas pressões sociais, né, da gente, você é muito careta, né, de não querer experimentar o novo, né. Pois é, tem muito essa pressão, né, que a gente também tem que ter cuidado. Tem que estar alerta, exatamente. A gente tem que seguir, né, aquilo que a gente sente. Né? Ser fiel a nós mesmos, né? Isso, ter cuidado com essas pressões externas que podem levar para os caminhos que não necessariamente são bons para a gente. Exato. Independente de qualquer orientação. Exato. Né? Como a gente deu exemplo, a pessoa passar anos casado com uma pessoa num relacionamento heterossexual. Construir uma família, mas ter orientação homossexual. Olha que sofrimento, né? Você não poder ser quem você é. Exato. Então, estejamos alertas a isso. Tem mais pergunta, vamos lá. Essa é a última pergunta, chegando, né? Chegando no fim já, firmes e fortes. Se deixar, a gente fica aqui falando, né, gente? Né, Lu? Tem muita. Mas vamos lá, para a quinta pergunta. Por último, mas não menos importante. Mas não menos importante. Olha só. Sou gay e meus pais não aceitam. O que eu faço? Infelizmente, a gente ainda é uma pergunta que chega muito pra gente, né? Nesse processo aí de sofrimento, da aceitação da família, do acolhimento. E é exatamente esse questionamento que a gente tem intimamente, né? O que fazer diante dessa não aceitação? E para a gente conversar um pouquinho, trazer alguns elementos sobre essa pergunta, eu queria trazer duas perspectivas, na verdade, né? Eu queria inicialmente falar para os filhos, né? A importância, eu destaco duas coisas em relação aos filhos. Quando se virem nessa condição, né? De serem rejeitados, né? E violentados pela sua família. Primeiro ponto é a importância do respeito, né? No seguinte sentido, é até um mandamento, né, que o Cristo nos traz, respeitar o pai e a mãe na seguinte perspectiva. A gente compreender que foi através deles que a gente pôde estar aqui reencarnando, né? Então a gente tentar não bater de frente, não pressioná-los, né? Não coagi-los a nada. Então respeitar a postura deles, a decisão deles, muitas vezes até fruto aí de um contexto social, histórico, em que se vê, em que eles foram ensinados a apresentar esse comportamento, né, de rejeição, de desrespeito. E a gente buscar compreender, na medida do possível, né, que a gente entenda o papel, a condição dos nossos pais, o ponto em que eles estão, o ponto de vista deles, para que a gente tente, né, seguir adiante. E eu trago aqui porém, eu destaco, além desses elementos do respeito e da compreensão, que é importante a gente, pelo menos, tentar exercitar. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é algo que a gente trivial, que a gente consegue exercer corriqueiramente na relação com os nossos pais, né? É difícil exercer esses aspectos para outras temáticas menos impactantes e menos importantes, né? Às vezes é um conflito geracional de valores, e já é tão difícil a gente exercitar a nossa compreensão. Imagine para um aspecto tão forte, né, quanto essa violação, né, essa violência que é essa rejeição da família, a não compreensão. Mas que a gente tente, né? A gente está aqui na Terra com esse propósito de evoluir, de buscar a nossa melhor versão, então que a gente tente exercitar essa compreensão, buscar essa compreensão. E aí eu trago um trecho para fazer um adendo sobre esse ponto. Tudo bem, a gente precisa respeitar, a gente precisa compreender, mas a gente, antes de tudo, tem que respeitar a nós mesmos e compreender a nós mesmos. Se valorizar. Se valorizar. É a ideia do auto-amor. A gente só pode dar para o outro se antes a gente trabalhar em nós.
E isso é muito importante porque, às vezes, esse conflito que se estabelece coloca, inclusive, em risco a segurança física das pessoas. Então, a gente não deve insistir numa relação em que coloque a gente em risco, né, em condição de sofrimento físico ou emocional. E aí eu trago um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, uma fala do anjo guardião, no item 26. E ele fala assim pra gente, ó. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Né? Ou seja, vai ser uma aprovação muito grande passar para a experiência. E essa aprovação vai ser esse convite, né? A paciência, a resignação. E essa resignação tem muito a ver com a compreensão dos pais, né? A gente tentar entender as causas daquele sofrimento, tentar exercitar essa compreensão. Porém, ele acrescenta, né? Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, veja que o convite do anjo guardião não é para que nós nos mantenhamos naquela situação de sofrimento, né, de dificuldade. Por vezes, o grande objetivo daquela expiação ali, daquela aprovação, é a gente buscar meios de vencer, né? E aí a doutrina espírita, ela é belíssima quando ela nos elucida que a nossa família não é apenas aquelas constituídas pelos laços físicos, materiais, né? Então, a gente vai ter também os laços espirituais. Então, muitas vezes nesse momento, né, da gente se desvincular dessa relação com a nossa família consanguínea, de desrespeito, de violação, e a gente buscar nos conectarmos com a nossa família de escolha, né? Ou seja, aquelas pessoas que vão criar para a gente um ambiente de acolhimento, de compreensão, de afetividade, propriamente. E aí vão ser amigos. Muitas vezes familiares. Se torna um outro familiar, um tio, um primo, um irmão. E às vezes a gente vai encontrar esse abrigo nas pessoas que às vezes passam pela mesma situação que a gente está passando. Uhum. Aí a gente destaca a importância da comunidade, né, de pessoas, onde entra aí, né, a sopa de letrinhas lá, né, LGBTQIAP+. Então, esse grupo, ele é muito fortalecido, né? E é uma sopa de letrinhas que cada letrinha traz ali, né, uma perspectiva, assim, de essência, de forma de ser de cada um, né? Exato. E que vão ser pessoas ali que, nesse contexto, estão passando, muitas, infelizmente, passaram pelas mesmas experiências, né? Então, às vezes, a depender da cidade onde você está, se tem algum órgão municipal que vai lhe acolher, né? Alguma secretaria, ou mesmo esse grupo aí da faculdade, da escola, onde você encontre, né, esse ambiente de acolhimento, pessoas que lhe compreendam, que lhe apoiem, que vão lhe dar um suporte emocional, às vezes financeiro, para que você consiga se desvincular, né, e superar, sair desse momento de dificuldade nesse convívio familiar conflituoso. Lembrando, né, que o convite não é para que a gente faça uma ruptura de laços, porque a família, ela é a grande escola que a gente tem, né? Muitas vezes, esse conflito é justamente o espinho que vai nos fazer buscar mais profundamente o sentimento no íntimo, né? Tentar trabalhar essa relação com os nossos genitores. Mas a gente exercitar a compreensão de quando não for possível, a gente priorizar pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio. Certo, gente? E o segundo ponto sobre essa pergunta aí já fala em relação aos pais. Né? Você, enquanto pai, né, diante dessa situação de lidar com esse processo de descoberta do seu filho, né? Seja no contexto da homossexualidade, seja no contexto da transgeneridade, em qualquer circunstância, em qualquer desafio que seja, não apenas os desafios da questão, né, das questões relacionadas à sexualidade, mas quaisquer outros que sejam, nesse processo de orientação e de cumprimento do seu papel de genitor, né? Existem 3 pilares. O primeiro é o respeito, né? O segundo é o acolhimento e o terceiro é a orientação. E aí, para consolidar esses 3 aspectos, eu trago uma fala
de Joana no livro Constelação Familiar, no capítulo 15, quando ela nos diz o seguinte: quando os pais notarem comportamentos diferentes nos filhos, como, por exemplo, preferências, orientações de natureza homossexual, devem examinar com espontaneidade sobre o significado da ocorrência, orientando o filho ou a filha para comportamentos saudáveis de respeito de si mesmo e ao grupo social, sem deixar que se lhe instalem conflitos perfeitamente evitáveis. Não considerar a ocorrência como uma infelicidade ou punição divina. Olha como é importante, né, essa advertência de Joana, porque às vezes é muito esse sentimento que muitos pais carregam, né, de sentir que é Como se fosse algo ruim. como se fosse algo ruim, onde eu errei, né, por que Deus Aquela está me visão que a castigando. gente conversou, né? A versão que a gente já conversou, aquela visão que a gente já conversou, ainda é muito arraigada essa ideia de pecado, né, de errado. De maneira nenhuma, né, como Joana vem falando, não considerar a ocorrência como uma infelicidade ou punição divina, como era normal nos redutos onde predominava ou remanesce a desinformação. Ela ainda é mais, como é que a gente diz, né? Ela diz a raiz do Joana problema, sempre, né? Desinformação. assertiva. Joana, como sempre, muito assertiva, né? Quando ela nos traz rápida e fagueira ali, direto ao ponto, né? A questão da desinformação. E aí eu destaco a importância de você, enquanto pai, buscar conhecer, né? Buscar conhecer sobre o que é que a ciência traz, né? E estudar as referências que a gente já citou aqui, né? A Organização Mundial de Saúde, a Associação de Psicologia Americana e tantos outros órgãos que trazem, né, informações coerentes, né, E no nosso confiáveis. livro, né, que organizamos, a partir das experiências e estudos dos nossos grupos, aquele estudo no Rio Grande do Norte, e junto com o pessoal da Paraíba também, a gente traz na segunda parte do livro, Sexualidade, o que diz os Espíritos e a Ciência, a gente traz a segunda parte só sobre referências da ciência, né? Então, um resumo ali de muitas informações para facilitar o acesso, né? Essa obra foi fruto, né, desse processo de estudo nosso sobre a temática, e ela busca justamente fazer essa comunhão aí, né, do aspecto da doutrina espírita com a ciência. Então, é um guia bacana, né, da gente procurar, de fato. E aí, por fim, Joana encerra dizendo que qual deve ser o verdadeiro o verdadeiro aspecto que a gente, né, enquanto pais, vocês enquanto pais, devem estar atentos, que é ao papel que temos de orientadores, né, ou seja, o grande propósito, a grande missão que nos é confiada quando a gente está na condição de pai e mãe é de orientar os nossos filhos para que eles tenham elementos para alcançar o máximo da sua evolução espiritual e moral, né? Porque é como Joana encerra esse capítulo no livro Constelação Familiar. Ela nos diz que a problemática não é de natureza homo ou heterossexual, mas sim moral. Trocando em miúdos, como a gente diz aqui no Nordeste, a nossa real preocupação não é se o seu filho é homo ou heterossexual, e sim como ele está conduzindo, né, o uso das suas energias sexuais. Se é pautado em valores ético-morais, né, de respeito, de compreensão, de afeto, ou não. Então, que nós estejamos aí voltados ao que de fato importa, né? E como é importante, né, a luz do conhecimento espírita, para a gente refletir sobre essa temática, que traz tantos preconceitos, desinformações, né, como Joana fala, tantas questões de errado, na perspectiva sempre do sujo, do pecado, né? Como é bom a gente ter a doutrina espírita e a ciência para trazer luz a essa temática, para que a gente possa se compreender o outro, né? E se compreendendo, se valorizar, né? Valorizar as nossas potencialidades, valorizar as do outro também, sabendo, né? Compreendendo as diversidades de formas de ser, né, de cada um, as várias diversidades, né, e o próprio Jesus, que ele não, como tem uma fala de André Luiz, né, que diz que Jesus não contraiu o matrimônio, né, mas que a família do seu coração cresce com os dias.
Jesus, ele não seguia os padrões, né, da sociedade, e mesmo assim nos trouxe toda aquela luz do seu exemplo, né? Então a gente às vezes está muito ligado aos padrões da sociedade e que trazem muitas perspectivas de preconceito. Então, como é importante essa reflexão à luz da doutrina espírita, que Exato. possamos, né, levar as outras pessoas, conversar nessa perspectiva, que a vida fica muito mais tranquila, né, muito mais leve. Exato. A grande proposta, né, seremos verdadeiros espíritas, né, pelo nosso empenho em vencer, né, as nossas más inclinações. Então, o convite é sempre esse, para que a gente possa, através de estudo, trazer luz a temáticas como essa, tão pertinentes, tanto para a nossa postura num contexto da sociedade em que a gente vive, né, como é que a gente vai estar acolhendo. Pode ser que não seja um drama, uma questão pessoal nossa, né, mas que a gente vai ser ali um aliado, uma pessoa que está bem informada para apoiar as lutas sociais, e que são tão importantes, Que né? essa é a nossa ideia aqui, essa né? é a nossa ideia aqui, exatamente, que a gente possa trazer a doutrina espírita, né, esse grande farol para iluminar as nossas consciências e orientar a nossa atitude enquanto cidadãos espíritas, né? E que a gente possa também aplicar esses conhecimentos na nossa vida, na nossa intimidade, né? Como é que a gente está vivenciando a nossa sexualidade. Então, a gente acha que encerra muito bem, né, a nossa série aqui de vídeos para o canal. Não é isso mesmo, Marina? Com essa proposta aí do estudo dessa temática tão bacana. Exatamente, você não poderia ter dito melhor. Encerram de maneira maravilhosa, inclusive, vale frisar novamente o que vocês falaram, né? O que importa, o que a gente tem que se preocupar é a nossa conduta moral, que nada tem a ver com a nossa orientação sexual, e sim com o uso das nossas energias sexuais, né? Eu, particularmente, amei todos os vídeos que a gente fez aqui, todas as participações de vocês, as temáticas abordadas, as perguntas, essa dinâmica é maravilhosa. E nós encerramos, né, essa participação deste bloco com vocês, mas já fica o convite aqui online para todo mundo, na frente de todo mundo, que vocês voltem com outras temáticas, porque a gente gosta e eu sei que eles também gostam. E, claro, né, como não poderia deixar de ser, convidamos todos que estão aí do outro lado da telinha a assistir os vídeos anteriores. Se você ainda não viu, corre lá, assiste os vídeos anteriores, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, tá? E fica com a gente, deixa a sua sugestão, deixa o seu like. Manda uma mensagem pra gente também com sugestões de temas, que isso é muito interessante, é muito legal e a gente gosta bastante. É isso, mais uma vez. Agradeço, gente, a presença de vocês. E nos encontramos nos próximos encontros com vocês dois e na próxima quinta-feira com você, aí, do outro lado da telinha. Até breve. Valeu, gente! Obrigada, pessoal. Beijo grande, até mais.